Irmãos, desde já eu agradeço também o convite do Toninho, pastor Álvaro também. Eu acho que em 2015, pastor Álvaro, eu fiz aí a Semana Santa na Igreja Central aí na Vila Formosa. Foi uma bênção também. Construímos aí algumas amizades, dentre elas o Toninho. E desde já, muito grato pelo convite. E espero que o Senhor fale ao seu coração e que você fique bem instruído naquilo que queremos falar nessa noite. Irmãos, sacudidura. Bem, de onde vem essa expressão de sacudidura? Bem, é algo que é sacudido, né? Sacudidura, algo que já é sacudido aí. Essa expressão, ela vem da cultura hebraica, onde após a colheita, os grãos, eles eram peneirados ou sacudidos. E na peneira, o ideal é que ficasse somente os grãos saudáveis. E o vento levava principalmente a palha. A palha e também alguns grãos quebradiços, geralmente não ficavam entre os grãos bons. Então, esse processo, ele foi utilizado para trazermos uma lição espiritual para hoje e para o tempo do fim. Então, sacudidura, trazendo para a questão espiritual, é um processo onde Deus estará peneirando o seu povo, as pessoas que são da igreja, tá? As pessoas que se dizem cristãs, tá? Eu fiz agora em setembro 30 anos de batizado. Eu fui batizado na Igreja Adventista no ano de 1990, 22 de setembro de 1990. Uma família de 4 pessoas, marido, mulher e 2 filhos, onde eram meus melhores amigos. Eu acabei de chegar ali naquela vizinhança de mudança, pegamos ali amizade, e foi muito bom. E eu frequentava a Assembleia de Deus, ia para a igreja congregacional, não conhecia a igreja adventista. E eles me apresentaram à igreja adventista, me deram estudos bíblicos, e em 3 meses eu fui batizado, rapidinho. Ó. Só que, com o passar dos anos, essa família já tinha 20 anos, na época, de adventistas, e para mim ficaram como se fossem os meus segundos pais, tá? Amizade, a gente construiu ali uma coisa maravilhosa. Mas essa família, depois de eu estar na igreja já há cerca de 8 anos, eles desistiram da fé. Não desejaram mais ser cristãos, serem adventistas. E até hoje estão fora da igreja. Então a família que me trouxe para a igreja, todos os 4, não estão mais na igreja. Talvez você que está aí ouvindo já tenha também uma experiência semelhante a essa. E para mim foi uma perda muito grande, irmãos, porque eles eram minha família. Eles me levaram à igreja. Eu era o único da minha família adventista. Minha mãe não era, meus irmãos não eram. Hoje são, graças a Deus. Mas 8 anos eu sozinho ali e eu perdi a minha família. Isso me doeu muito. E alguém pode perguntar, pastor, quando vai começar a sacudidura? Se você tem alguma pergunta, pode fazer no chat, tá? Fica à vontade, a gente está vendo aqui. Então, é uma pergunta muito comum a ser feita pelos irmãos. A sacudidura já começou ou ela vai começar ainda? Irmãos, eu trouxe um resumo aqui do livro Eventos Finais, dentre outros, do que o Espírito de Profecia fala sobre isso. Mas antes eu quero ler um texto bíblico de Amós, capítulo 9. É um texto conhecido, onde essa expressão de sacudir, ela é colocada aqui nesse texto, tá? Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, e também o versículo 9. Antes de comentar, de falar quando irá começar a sacudidura, iremos analisar aqui esse texto. Olha só esse texto. Amós 9, versículo 9.
Diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, perceberam? Aqui está afirmando que o grão não cai no chão, na terra. O grão fica na peneira. Bem, alguns até já comentaram ali, né? A sacudidura começou ou não? Irmãos, ela já começou sim, tá? Olha só o texto de Ellen White no livro Eventos Finais, capítulo 12, tá? Estão baseando nesse capítulo. Engana-se aquele que julga que o tempo destes acontecimentos ainda está no futuro distante. Na realidade, o tempo da sacudidura está entre nós. Isto é, o processo de peneiramento já tem começado há anos passados e vem se desenvolvendo até atingir o clímax dos acontecimentos proféticos. De acordo com o espírito de profecia, a sacudidura ela já começou há anos atrás. Ou seja, nós já estamos passando por esse processo da sacudidura hoje. Mas claro, como afirma aqui o texto, o clímax, o auge, ainda não aconteceu, tá? E graças a Deus ainda temos chances de ficar na peneira e não ser lançados por terra. Ainda há chance para todos nós. Mas falando um pouco da sacudidura, olha só o que diz aqui. Irá se introduzir divisões na igreja. Irá se desenvolver dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Olha, aqui diz que nesse processo da sacudidura, claro que ele começa dentro da igreja, entre nós. Não importa se somos pastores, anciãos, oficiais ou membros. A sacudidura começa na igreja, tá? E diz que na igreja, no tempo do fim, haverá dois partidos. E esse tempo, irmão, já está às portas. Porque nós já percebemos esse processo de peneiramento onde muitos, dentro da própria igreja, já estão se separando, tendo divisões na igreja. E ela diz que haverá uma divisão de joio e uma divisão de trigo. Mas quem é o joio e quem é o trigo? Bem, nós não sabemos e nem podemos afirmar quem são, tá? Irmãos, precisamos ter muito cuidado em julgar e olhar aquele irmão que talvez seja fraco na fé, achando que ele é o joio, e aquele que parece ser forte, achando que o mesmo ali é o trigo. Esse julgamento e essa separação de trigo e joio não depende de nós. É o Senhor que irá separar o que é joio e o que é trigo. Vamos pedir ao Senhor que não seja nem eu nem você. Outro ponto importante, não sei se você sabe, mas o joio, ele é muito semelhante ao trigo. E é por isso que na parábola tiveram que crescer juntos, para que na colheita houve ali a separação, houvesse ali a separação. Bem, como é que eu vou diferenciar quando o joio cresce junto com o trigo, se ainda são semelhantes? Bem, o trigo, quando você abre, pega ali o trigo, tá? E abre ali a semente dentro. No joio, que é muito semelhante, não tem semente. Apenas o trigo tem semente. O joio não tem semente. Isso mostra que um dos indicadores para sermos trigo, nós precisamos dar frutos. Olha que ponto importante. Dar frutos. Olha o que diz mais aqui. Que haverá uma sacudidura da peneira. No tempo devido, a palha precisa ser separada do trigo. Então aqui há uma afirmação. Isso precisa acontecer entre nós. É necessário acontecer isso entre nós. Agora, um outro ponto importante. Alguns irmãos saem da igreja por um motivo ou outro.
Alguns saem da igreja porque receberam talvez alguma crítica, ficaram magoados, chateados com algum irmão, e ali disseram, não quero mais fazer parte dessa igreja. E Ellen White comenta nesse capítulo 12 do livro Eventos Finais que algumas críticas injustas irão afastar alguns da igreja. E um ponto importante. Essas pessoas que saíram da igreja, claro, elas também darão conta ao Senhor da sua decisão. Mas também aqueles que foram ofensivos a esses e fizeram sair da igreja também irão receber sua recompensa. É interessante que a igreja, irmãos, é um local, muitas vezes, até difícil da gente conviver. Há momentos que a igreja é um ambiente maravilhoso, mas há situações, como foi na igreja primitiva, que houve também algumas divergências entre um membro e outro. Coisa feia. Paulo e Pedro é um exemplo disso. Paulo e Dimas. Duas irmãs também que não se batiam muito bem. Mas eu quero falar para você. A igreja, mesmo defeituosa, ainda assim é a menina dos olhos de Deus. E é essa igreja que o Senhor vai salvar. Ellen White, para quem não sabe, ela recebeu um chamado. Na época, a administração da igreja chama Ellen White e fala, olha, temos um chamado de Deus para você. Ellen White foi muito dura em algumas situações, sobre algumas coisas que ela não concordava em relação a algumas decisões da igreja, de líderes, né? Melhor dizendo. E para se livrarem de Ellen White, a chamaram e disseram, temos um chamado para você, um chamado de Deus. E Ellen White recebeu o chamado, mas a mesma sabia que esse chamado era meio para que ficassem livre dela, para que ela não pegasse mais no pé de ninguém. E Ellen White foi para a Europa com sua família. E ali viveu 8 anos, distante da sua terra natal e das pessoas a quem ela amava. Sua casa, lugar, bairro, enfim. Ellen White viveu ali 8 anos na Europa, onde algumas decisões erradamente foram tomadas. Ellen White poderia pensar, eu vou sair dessa igreja, porque estão me perseguindo. Estão contra aquilo que eu acredito, aquilo que Deus me pediu para falar e instruir o povo. E Ellen White aceitou prontamente o chamado, porque ela sabia em quem ela tinha crido. E ela estava certa de que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até aquele dia. Ellen White viveu 8 anos na Europa, e é por isso que a Europa hoje, a mensagem cresceu tanto, a mensagem adventista, porque Deus a usou ali, juntamente com sua família, para que essa mensagem fosse pregada. Irmãos, na igreja também irão aparecer algumas falsas doutrinas que irão afastar algumas pessoas. Isso hoje está acontecendo muito, mas vai acontecer fortemente no tempo do fim. Talvez hoje seja um ensaio, uma preparação para isso. Quantos hoje não estão saindo da igreja porque agora acharam uma doutrina nova? Isso já aconteceu no passado também, no tempo de Ellen White, onde ela era contemporânea do Kellogg, John Kellogg, dos famosos sucrilhos Kellogg, que até hoje vende aí nos mercados, né? Kellogg, que foi ele que inventou esses sucrilhos, Kellogg, e hoje leva a sua marca conhecida no mundo todo. Kellogg é adventista, uma mente brilhante, começou a escrever agora um livro com algumas teorias estranhas de panteísmo. O panteísmo é uma crença, uma filosofia, onde se crê que Deus está em tudo e em todos. Deus está no cachorro, na planta, na água, na árvore. Deus também está em mim, onde todos podem ser um pequeno Deus. E essa teoria é uma blasfêmia. E a igreja, na época, não quis publicar o livro de Kellogg. E ele
colocou a igreja na justiça, quis tomar o sanatório da igreja, porque o mesmo era diretor. Esse sanatório pegou fogo depois e Kellogg abandonou a fé. Um homem brilhante e perdeu a fé. Foi sacudido. Irmãos, talvez hoje eu e você estejamos também já sendo sacudidos. E talvez a sacudidura não é apenas um sacode. Isso pode, em tempos e tempos, acontecer. Segura firme na peneira para tu não cair, em nome de Jesus. Um outro ponto importante é que haverá algumas divergências entre dirigentes da igreja, ela afirma. Então, os próprios líderes da igreja, irmãos, irão começar a brigar. Olha só o que ela diz. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Nas cenas finais da história terrestre, homens, a quem ele honrou grandemente, seguirão o exemplo do antigo Israel. Ou seja, irão se afastar dos grandes princípios estabelecidos por Deus e seus ensinos. Irão elaborar projetos humanos, irão usar as escrituras para justificar a errônea maneira de proceder. Eu fico muito assustado quando alguém se levanta nessa igreja e diz que descobriu algo que ninguém nunca havia descoberto. Talvez algo que leve a um ponto de doutrina, uma coisa muito séria. Certa vez em Maceió, eu já comportei lá 2 anos, havia um irmão muito inteligente e ele dizia claramente na classe dos professores e falou assim: eu não peco há 2 anos. E ele afirmava isso com muita clareza e certeza, que não pecava já há 2 anos. Irmãos, cuidado com aquilo que você escuta por aí, com aquilo que você pesquisa por aí na internet, com aquilo que alguém fala a você por aí. Se você tem dúvida de alguma doutrina, dúvida de alguma coisa, algum pensamento bíblico, algum texto bíblico, procure o seu pastor. Procure alguém, um ancião da igreja, ou algum irmão ou irmã que você confia, que possa dar a você uma base bíblica sustentável. Cuidado para não ficar sendo levado com o vento. Deus não quer que você seja palha, mas trigo, mas grão. Porque a palha o vento leva. E alguns, e muitos da igreja, serão levados no tempo do fim. E hoje também, nos nossos dias. Porque deixaram de ser grão e tornaram-se palhas. Porque deram ouvidos a ensinos que não são de Deus. Uma outra coisa importante que ela diz, que a igreja talvez pareça estar prestes a cair. Olha só o que diz. O peneiramento de Deus sacode fora multidões, como folhas secas. A sacudidura não vai levar 1 ou 2, mas é profético, irmãos. Multidões serão levadas para fora da peneira, para fora da igreja. E onde você vai estar? Dentro ou fora? Olha esse pensamento do livro Testemunhos Seletos, no volume 2, página 31. Eu acho fantástico esse texto. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, preste bem atenção, naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da covardia dos outros e lealdade de sua traição. Se alguém está frio na igreja, talvez fraco,
que em nome de Jesus você tire calor da frieza dos outros. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas a promessa é, ela não cairá. Muitos, por ocasião do clímax da sacudidura, irão sair da igreja por dar ouvidos a doutrinas errôneas, por picuinhas que aconteceram dentro da igreja. A igreja ficava quase vazia, irmãos, quase vazia. Mas a promessa é que ela não vai cair, em nome de Jesus. Olha só a promessa do que diz. Do que diz aqui, ó. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora undécima. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. Hoje nós temos uma igreja visível e uma igreja invisível. E essa igreja visível, muitos irão sair, irão perder a fé, abandonar a fé. E essa igreja invisível que está hoje lá fora, irá ocupar os lugares vagos daqueles que abandonaram as fileiras da igreja. Onde você quer estar? Onde você estará? Nós falamos muito que a igreja é como se fosse a Arca de Noé, né? Até comparamos muito isso, né? A igreja como a Arca de Noé. Isso é interessante, porque, irmãos, não foi fácil para Noé viver ali dentro 40 dias. Madeira, quando molha, não fica com odor bom. Vários animais, pequenos e grandes, dentro da arca, convivendo juntos com 8 pessoas, fazendo ali suas necessidades. Os animais, as pessoas, a arca fedia. A arca chegava em algum momento a ficar insuportável, ficar ali dentro. O cheiro não era bom. E 40 dias. E 40 noites. Mas a arca, irmãos, era o lugar mais seguro para se estar. Talvez a igreja, em alguns momentos, por alguma situação ou outra que acontece, alguns pensam em querer sair, perder a fé ou abandonar. Eu quero falar para você. Às vezes, na igreja, talvez, o ambiente às vezes não fique tão bom em algum momento. Até feda, quem sabe, né? Mas a igreja hoje ainda é o lugar mais seguro para estarmos. Porque lá fora há um dilúvio poderoso e forte, onde quer tragar a tudo e a todos. E muitas vezes perdemos tempo dentro da igreja, fazendo coisas que não foram feitas para ser feitas. Eu quero que você saiba que Jesus, ele chamou você para ser testemunha e não advogado. E hoje em nossas igrejas, em muitas igrejas, nós temos mais advogados de Jesus do que testemunhas. Eu quero terminar essa mensagem com uma frase do C.S. Lewis, grande escritor. C.S. Lewis, que já foi ateu, mas escreveu vários livros sobre a pessoa de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem, mas eu quero que você guarde essa frase. Haverá 2 grupos de pessoas no tempo do fim, o joio e o trigo. Mas todos nós seremos sacudidos. E a escolha de ser joio ou trigo não é de Deus, não é de Jesus, não é do pastor, não é do ancião, do irmão nenhum. É seu. A escolha de tornar-se trigo ou joio é sua, é minha.
Os propósitos de Deus vai acontecer na minha vida e na sua vida. Na salvação, na perdição. Mas eu quero que você guarde essa frase do C.S. Lewis. Ele diz assim: certamente você realizará o propósito de Deus. Não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. Eu vou ler novamente. Certamente você realizará o propósito de Deus. Não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve a Deus como Judas ou como João. Eu espero que venhamos assim, João, porque nós sabemos já qual foi o fim do Judas. Segura firme no teu banco, irmão, na tua igreja. Porque se tu sair, outro vai tomar o teu lugar. E você vai perder um céu novo e uma terra nova, onde habita a justiça. Eu espero que possamos nos encontrar nesse céu novo e na terra nova. Que essa sacudidura não faça com que você caia da peneira ou saia da igreja. Que o Senhor te abençoe. Pastor Luiz, obrigado pela mensagem de orientação, advertência para nós.